A palavra Gênesis significa princípio. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no princípio. No livro de Gênesis, capítulo 1. A presença do Senhor é linda nesta casa. Abra o teu coração e tenha uma expectativa muito grande. Ele trouxe você aqui. Ele disse: hoje eu vou te marcar naquele lugar. Hoje eu vou tocar na tua vida, naquele lugar. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Os irmãos podem assentar. O que você tem feito da sua vida? É o nosso tema. O que você tem feito da sua vida? Quero te perguntar nessa noite: quantos anos você gostaria de viver? Quantos anos você gostaria de ter, chegar? Se o próprio Deus perguntasse a você: quantos anos você quer que eu te dê? Qual seria a sua resposta? Queridos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós ficamos espantados com o tempo de vida de algumas pessoas. E hoje você vai entender uma coisa muito interessante, que talvez você, ao ler a Bíblia, fica perguntando. Nós vemos em Gênesis a Escritura relatando de homens que viveram mais de 900 anos. Nós vamos na palavra e encontramos Adão vivendo 930 anos. Encontramos Sete vivendo 912 anos. Encontramos Enos vivendo 905 anos. Encontramos Cainã vivendo 910 anos. Jared, 962 anos. Matusalém, 969 anos. Noé, 950 anos. Sem dúvida, é quase inacreditável o tempo de vida destas pessoas na terra. Todos estes homens que viveram mais de 900 anos, nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, a inundação de toda a terra, as novas pessoas que vieram ao mundo, nunca mais chegaram a esse número. Quando nós vamos em Gênesis 11, nós vamos encontrar Arfaxade é o nome, Salá, Eber, alguns nomes
que viveram em média 424 anos. Alguns um pouco mais, mas não chegaram em 500. Outros um pouco menos. É interessante porque, gradativamente, os seres humanos foram tendo o período de suas vidas encurtado, até chegarem à média de 120 anos. Quem ultrapassou essa marca foi Abraão, com 175 anos. Isaac, 180 anos. Jacó, 147 anos. Mas quanto mais aumentava a maldade, a competitividade, o egoísmo, menos o homem vivia. Antes do dilúvio, nós vamos encontrar os homens vivendo de 700 a 1000 anos. Depois do dilúvio, de 200 a 500 anos. Depois de Abraão, de 100 a 200 anos. E mais tarde, de 70 a 80 anos. A maldade diminui a vida. A maldade diminui a existência. A falta de honra diminui a vida. O egoísmo, o rancor diminui a vida. Vícios diminui a vida. A tristeza diminui a vida. E se você olhar em Provérbios 10, 27, verá que a perversidade diminui a vida. Nós lemos na palavra, agora há pouco, em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou o homem. Você vai encontrar, nesse começo de Gênesis, Deus soprando fôlego de vida, após criar do pó da terra um boneco. Deus tecendo com carinho esse boneco do pó da terra. Mas não havia movimento, estava inerte, até que o Senhor vem e sopra o fôlego de vida nas suas narinas, e a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Mas conforme compartilhamos com os irmãos, a vida foi diminuindo por causa da maldade, a vida foi diminuindo por causa do pecado, a vida foi diminuindo por causa do egoísmo, a vida foi diminuindo por causa do distanciamento de Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite é que a vida ficou muito curta. O Salmo de número 90, versículo de número 10, traz-nos uma informação da diminuição drástica da idade das pessoas. Moisés afirmou que os dias da vida humana do seu tempo eram de 70 anos, ou havendo vigor a 80. E diz a Bíblia, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Mas nós encontramos também Moisés declarando que tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago, nós vamos encontrar lá no relato, capítulo 4, versículo 14, ele dizendo que nós somos como neblina, que aparece por um pouco e logo se dissipa. A nossa vida é por um tempo. É interessante porque Tiago, ao dizer que a nossa vida é como neblina, ele está em concordância com Moisés a respeito do tempo de existência do ser humano por causa da maldade, por causa do pecado. A expectativa de vida do brasileiro nas pesquisas de hoje é de 75 anos. Uma média de 75 anos, estamos de acordo com a palavra. A palavra diz isso há muito tempo.
A palavra fala da brevidade da vida. Você tem alguém que morreu numa idade bem jovem na tua família? Você tem a morte de um jovem, de uma jovem, de um adolescente, de uma criança. Aqui eu sei que há pais que perderam seus filhos. A dor de um pai, de uma mãe sepultar o seu filho, ela não pode ser explicada. Há muitos aqui nesta noite que verdadeiramente sabem que a vida é muito curta, que já choraram por isso. Eu tive uma irmã que faleceu com 16 anos, num acidente. Faltavam 8 dias para ela completar 16 anos. Parecia que a minha mãe nunca mais iria se levantar. Um pai e uma mãe que enfrentam uma situação desta, entende muito bem o que é uma vida curta. Mas, quando vamos para a palavra, a vida não somente ficou curta, ela também ficou desvalorizada. Quanto vale uma vida hoje? Quanto vale uma vida hoje? A mesma vida tem valores diferentes. Se você perguntar para uma mãe quanto vale o seu filho, ela não pode expressar o valor do seu filho. Se você perguntar para um pai o valor do seu filho, de sua filha, não se pode expressar tamanho o valor de um filho, tamanho o valor de uma filha. Mas esse mesmo valor, ou esse valor incalculável, para uma mãe, para outra pessoa vale menos que um relógio. A mesma vida vale menos do que um celular. Vale menos do que um boné. Vale menos do que um par de tênis. Há poucos dias, um jovem de 22 anos, estudante em Curitiba, saiu do culto à noite e foi assassinado fora da igreja, por causa de um assalto. Sabe, amados, esse valor é medido pelos conceitos do outro. É interessante porque não importa se a mãe valoriza tanto, se o pai valoriza tanto, se alguém não foi com a cara, ou se lhe foi oferecido R$50, então pode-se tirar a vida. A vida não só foi encurtada, mas a vida foi desvalorizada. A tentativa de assassinato a machadadas e golpes de martelo e faca foi arquitetada por uma adolescente contra os seus pais e o seu irmão. Ocorreu porque a família não autorizou que ela se casasse com um dos suspeitos de tentar cometer o crime contra a sua família. Era uma madrugada de quinta-feira quando isso aconteceu.
O estudante, ou uma estudante de 20 anos, arquitetou o assassinato dos pais, junto com o namorado de 17 anos. Uma estagiária de 22 anos arquitetou e executou um plano macabro para assumir uma vaga na empresa onde ela estava fazendo estágio, e ela programou a morte de uma pessoa para que ela assumisse aquele lugar. Respondendo a uma entrevista, a moça falou sobre a colega, dizendo: ela morreu, ou ela tendo, com a morte dela, eu teria chance. Quanto vale a vida? Crianças são abandonadas. Mães, ao gerarem, algumas delas colocam o filho num saco de lixo e joga numa caçamba. Isso aconteceu na Pampulha, Belo Horizonte. Dizendo o seguinte: essa mãe mais tarde, aquela droga de menina, esses dias, pessoas choraram de emoção, comemorando, mediante a aprovação do aborto na Irlanda. Parecia uma festa, celebrando, porque agora podia se abortar. Uma multidão estava na rua. A vida que Deus criou não só foi encurtada, mas ela foi desvalorizada. Uma mulher chegou apavorada no consultório do seu ginecologista e disse: doutor, o senhor terá que me ajudar. Estou com um problema muito sério. Este meu bebê, que está no colo, não completou ainda 1 ano e já estou grávida novamente. Não quero filhos em tão curto espaço de tempo, mas eu quero num espaço grande entre um e outro. O médico perguntou: muito bem, o que a senhora quer que eu faça? A mulher disse: desejo interromper essa gravidez e conto com a sua ajuda. O médico então pensou um pouco, e depois de algum tempo, com sabedoria, após o seu silêncio, ele disse para a mulher: acho que eu tenho um método melhor para solucionar o seu problema, é menos perigoso para a senhora. A mulher sorriu, entendendo que tinha então encontrado a solução. E aí ele completou: veja, minha senhora, para não ter que ficar com 2 bebês de uma vez, em tão curto espaço de tempo, vamos matar esse que está nos teus braços. Assim a senhora poderá descansar para ter outro. Terá um período de descanso até o outro nascer. Vamos matar. Não há diferença entre um e outro, até porque sacrificar este que a senhora tem nos braços é mais fácil, e a senhora não vai correr nenhum risco. A mulher ficou apavorada, e ela disse: não, doutor, que horror, matar uma criança, isso é um crime. O médico sorriu e disse: eu também acho, minha senhora. Sabe as palavras desse doutor? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na sua mãe, no ventre, eu escolhi você, diz o Senhor para Jeremias. Diante dessas histórias, é impossível não refletir sobre o valor da vida humana. Cada vez mais nós vemos a vida perder a disputa para o dinheiro, para o poder, para o prazer, para o bem-estar, para o reconhecimento. Cada vez mais nós vemos a perda do valor da vida. Mas, por que a vida humana deveria ter valor? Porque a vida humana deveria ter valor para mim, a vida do outro para mim, a vida do outro para você. Por que é
que deveria ter valor, a vida de outra pessoa, para cada um de nós. Nós não podemos responder essa pergunta sem pensar no resgate da vida humana. Sabe, amados, há pessoas que dizem: para o meu prazer eu mato, para suprir as minhas vontades, não importa o que vai acontecer com o outro. Mas eu venho, em terceiro lugar, dizer que a raiz dessa questão está em que o ser humano se desligou do sagrado. Preste bem atenção. O homem virou as costas para Deus. A mulher virou as costas para Deus, foi atraído para outras direções, e em vez de fôlego de vida que um dia recebeu, quando Deus criou, passou a ingerir drogas, passou a ingerir álcool, passou a ingerir maldade, passou a se alimentar das maldições. É preciso resgatar o valor da existência, porque a vida surgiu do Criador, a vida não existia e ela veio dele. Deus resolveu dar vida. Quando Ele cria, o homem está inerte, e então Ele sopra nas narinas, e a palavra diz que o homem passa a ser alma vivente, e se levanta, e começa a se movimentar. Está em Gênesis 2:7. Um relato da nossa estrutura. Olhe bem aqui agora. Nós somos pó da terra e temos o fôlego de vida. Esta é a nossa estrutura. Ao ser formado do pó da terra, então, Adão era inerte, mas recebe a vida ao receber o sopro de Deus. E eu gostaria que nessa noite você entendesse que Deus deu da sua essência para que a vida viesse até nós. Deus deu da sua essência para que nós nos movimentássemos. Então a vida se reveste da sacralidade, do divino, da essência de Deus. A vida não pode ser estabelecida a partir do ser humano. A vida vem de Deus, nós nos movimentamos porque Deus soprou em nós, nós andamos porque Deus soprou em nós, nós falamos porque Deus soprou em nós, nós vamos, nós louvamos, nós cantamos, nós celebramos, entregamos a vida a Jesus, porque Ele soprou o fôlego de vida em nós. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a vida tem grande valor porque Deus está nela. A essência de Deus vem sobre o ser humano. Mas é interessante porque o povo, as pessoas perderam a reverência pelo Senhor. A Bíblia nos chama a temer a Deus, a termos temor de Deus, e temor de Deus significa colocá-lo em lugar elevado, exaltado, colocá-lo no lugar de honra. Mas o que nós vemos hoje, pessoas zombando de Deus, pessoas zombando da palavra, novelas, programações, filmes, seriados, zombando de Deus, rindo da palavra, e eis que estão ali os crentes vendo e dando risada e dando sequência, e a vida tem perdido o valor, porque perdemos a noção do sagrado em nós. Perdeu-se a reverência. Eu me lembro, e hoje estava me lembrando disso, na época, quando criança e adolescente, estando com os mais idosos, pais, avós, eu estava me lembrando que eles diziam assim, na hora do almoço, na hora do jantar, não se pode discutir, não se pode brigar, eles diziam, porque a comida é sagrada, é presente de Deus para nós.
As coisas de Deus precisam serem tratadas com respeito, com reverência. A obra de Deus tem que ser tratada com amor e reverência. Eu me lembro de quando íamos fazer uma oração há algum tempo, as pessoas tiravam o chapéu, tiravam o boné. Num gesto de respeito para com as coisas do Senhor. Mas perdeu a sacralidade. E nós queremos ser abençoados. Perdeu-se a reverência. Perdeu-se o temor a Deus. A vida é um presente de Deus. Nós trazemos em nós o sopro de Deus, porque esse movimento que nós temos é porque um dia Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E quando eu entendo isso, eu entendo que a vida deve ser preservada. A vida tem um grande valor. Se a vida é um presente de Deus, imagina que afronta é tirar o presente que é dado para o outro. Nós não podemos tirar o presente que Deus nos deu, e nós não podemos tirar o presente que é dado ao outro. Quando nós entendemos que o sagrado está em nós, há um respeito por Ele, então nós entendemos que Deus é quem deu movimento ao ser humano. Ao entender que a vida tem fôlego de Deus, eu vou honrá-la. E eu também vou honrar aqueles que estão próximos. Aí, irmãos, preste atenção, jovens e todos os irmãos. Quando eu entendo que eu tenho fôlego de Deus, não há lugar para drogas, não há lugar para o álcool, não há lugar para a prostituição, não há lugar para o pecado. Eu só me movimento porque Ele soprou nas minhas narinas. Por isso, o resgate da vida humana, o levantar da vida humana, o mudar esta situação de desvalorização da vida humana, tem a ver com a restituição de Deus no trono da vida das pessoas, reinando nos corações, reinando no lar, reinando em casa, reinando em cada um. Se Deus não for restituído em primeiro lugar na vida das pessoas, não há como resgatar o valor da vida humana. Mas eu preciso terminar, segura bem aí. Ainda dá tempo de resgatar a vida. Olhe para a pessoa do teu lado, e como quem tem o fôlego de vida, diga para ela: ainda dá tempo de resgatar. Ainda dá tempo de mudar esse quadro. Sabe por quê? Preste atenção agora, igreja. Preste atenção, o mesmo Deus que soprou nas narinas um dia o fôlego da vida, Ele resolveu restabelecer a vida abundante. E por isso Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para resgatar o valor da vida. Eu vim para resgatar a vida no ser humano. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para trazer um novo tempo para as famílias, para mudar a história do ser humano. Ainda dá tempo. Mas isso não acontece coletivamente. Como nós estamos aqui numa multidão, numa celebração. Na verdade, isso também não acontece com base nas decisões governamentais. Não acontece nem mesmo com a decisão do pastor. Isso acontece com a restauração do valor da vida. Acontece mediante uma decisão individual, pessoal, de abrir o seu coração para Jesus reinar e restaurar a tua história.
restaurar as nossas vidas, nos colocar no lugar, no princípio, como no princípio. Olha bem para mim aqui agora. Quero parabenizar você, pai, que tem pago um preço para que a sua família ande no caminho do Senhor. Quero parabenizar o pai que está aqui nesta noite buscando a Deus. Quero parabenizar a mãe que está aqui hoje buscando a Deus, que tem chorado, batalhado para que os seus filhos amem o livro, se alimentem do livro. Mães que choram pela obra de Deus, mães que choram pelo reino de Deus, mães que choram pela igreja de Deus, pais que choram pelos seus filhos, para que eles entendam o valor da palavra, o valor do reino de Deus. Eu venho hoje aqui parabenizar vocês, pais. Quanta tristeza quando vemos homens e mulheres de cabeças vazias, que não entendem o sagrado na vida, que não importam com a igreja, com o reino na sua casa. Pais que não inspiram ninguém, não inspiram seus filhos, não inspiram as gerações a amarem a Deus, a ter o fôlego de vida dado por Deus. Segura aí. Mas eu venho aqui dizer que o Senhor Jesus não só valorizou a vida, o valor foi tão grande que o Pai envia Jesus para derramar o seu sangue. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Pai nos valoriza, o Pai nos resgata, o Pai vem, o Pai te ama, valoriza a tua vida, valoriza a tua família. O diabo não vê em você nada que preste. Deus te ama ao ponto de enviar Jesus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora segura, Deus não fez somente isso, valorizar a vida. Eu estava glorificando ao Senhor tanto nesse dia. Deus veio trazer o alongamento da vida. Eu disse que a vida ficou curta. Deus não só valorizou a vida, mas veio trazer o alongamento da vida. E eu quero abrir um parênteses aqui. Filhos, honrem os seus pais. O primeiro mandamento com promessa: filhos, honrem os seus pais, para que se prolonguem os seus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas segura o que eu quero mencionar nesta hora. O Senhor Jesus foi enviado para resgatar o tempo de vida. Agora, segura esta. Aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a fazer parte da eternidade com Ele. A vida que era curta passa a ser estabelecida para a eternidade. Quem nessa noite pode dizer: eu estou nessa marchando para a vida eterna? A vida eterna já está estabelecida em mim. Segure. Por isso é que Jesus venceu a morte. Está entendendo agora? Porque é que Ele veio, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou? Foi para estabelecer a vida abundante e a vida eterna no ser humano. Todas as religiões do planeta são de profetas e fundadores de vida curta. Eu disse que todas as religiões no planeta são de profetas, líderes de vida curta. Mas o cristianismo
tem o seu Senhor vencendo o sepulcro, vencendo a morte, vencendo o inferno. Ele é o Senhor da igreja, e é Ele que nós adoramos. Nós estamos aqui no nome dEle, a igreja é dEle, e é Ele mesmo que diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Ele faz mais do que isso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, o texto diz que Ele tira das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. Segura bem o que eu vou dizer: o diabo não manda nem no que ele pensa que manda, porque Apocalipse 1, 17 e 18 diz que o Senhor tirou dele as chaves da morte e do inferno. Então quando o diabo pensa que ele manda, ele não manda. Senhor Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Direcione os seus filhos para andarem no caminho do Senhor. A maior riqueza, a maior herança que você vai deixar para os seus filhos. Olhe bem para mim agora. Jesus estava conversando com um homem estudioso da lei judaica. Seu nome, Nicodemos. Ele foi de noite ter com Jesus. E Jesus olha para Nicodemos e diz para ele: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. Amados, guarde bem isso. Aquele que nasce de novo tem vida em Jesus. E a vida humana é o bem mais precioso que nós temos. Sabe por quê? Segura bem essa. É o único que temos, o único bem que vai transpor para a eternidade. Carro fica, casa fica, terno fica, gravata fica, dinheiro no banco fica, ouro fica, mas só tem uma coisa que vai adentrar a eternidade: a vida que Jesus estabeleceu em nós. Por isso nessa noite, eu quero te lembrar que nesta manhã que passou, quando nós acordamos, os olhos foram abertos, Deus nos deu um tesouro que nenhum dinheiro pode comprar: a vida. Eu quero te convidar nesta noite a pedir ao Senhor que faça da sua vida uma glória para Ele, um perigo para o diabo, uma força para a igreja e um testemunho para o mundo. Eu vim para que tenham vida. Dinheiro não pode comprar a paz. Essas mulheres chegaram do encontro e estão transformadas. Elas podiam ter ido para o spa mais luxuoso. Talvez elas estivessem mais vazias. Aqueles testemunhos que nós ouvimos aqui, um spa luxuoso não consegue. O dinheiro não pode. Mas Ele veio. Ele desceu. Ensinou a nós a mensagem do Evangelho. Morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. E Ele diz: eu vim para valorizar a sua vida e para alongá-la. Ela não é mais curta. Você que me tem no coração, diz o Senhor, entrará para a eternidade. Fique em pé. Eu gostaria de te convidar agora a não se movimentar, a não ser no momento em que nós vamos dizer para você se movimentar.
O Espírito de Deus, Ele é maravilhoso nesse lugar, e Ele está falando com vidas. Ele soprou o fôlego de vida. Eu não entendo como alguém pode matar uma pessoa. Quero dizer que se há alguém aqui nesse ambiente que é tão grande, que você já fez isso um dia, o Senhor Jesus está aqui para te perdoar e mudar a tua história. Quero dizer a você que machucou com palavras pessoas que têm o fôlego de Deus, Ele está aqui para restaurar a tua vida. Quero dizer a você que tem se sentido desvalorizado, uma tristeza sem tamanho, Ele está batendo na porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero chamar você nesta noite, que diz: eu preciso do perdão, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu entendi nessa noite que o Senhor veio valorizar a minha vida, resgatar a minha vida. Então nessa noite eu quero entregar a minha vida nas mãos desse Jesus tão maravilhoso. O Senhor me trouxe um cântico aqui: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, tocou-me. Jesus, acha essa letra para nós. O Espírito Santo me trouxe essa canção. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. O que você está fazendo da sua vida?